Olá, tudo bom com você? Comigo tá muito bom e vai ficar melhor. Porque quando a gente investe em aprendizado, recentemente eu descobri, estava numa disciplina do mestrado, junto com um grupo de pesquisa do mestrado, e tinha um neurocientista, um doutorado nessa área, e especificamente na área da alegria. Olha o nível que a gente hoje está, né? A especialização do conhecimento chega em pequenos fragmentos. E neste fragmento, ele dizia o seguinte: quando seu cérebro aprende algo novo, toda vez que ele aprende algo novo, acontece nele aquela sensação que muitos de nós relatamos como borboletas. Estou cheio de borboletas, as borboletas estão no meu estômago, que há uma alegria, uma espécie de alegria que vem quando talvez você teve o primeiro filho, quando casou, o primeiro emprego, enfim, aquelas coisas que acontecem, que marcam positivamente. Sabia que no seu cérebro acontece a mesma coisa todas as vezes que você aprende algo novo. Aí você faz, uau, isso aqui é interessante, não sabia? Então, o programa Ser Tão Inovador, ele tem um dos pilares do programa, do Ser Tão Inovador, é a palavra aqui, ser, é o verbo ser. Ser tão inovador quanto qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta Terra. No mundo que a gente está hoje, nós temos condições de sim inovar, igual como a turma do Vale do Silício, porque são seres humanos. Mas é preciso ter dentro do ser humano uma fome de aprender, ou uma sede de aprender. Enfim, um desejo muito intenso de querer aprender coisas novas. E você já deve ter descoberto que você não vai aprender tudo que você tem que aprender sozinho. Você tem que subir nos ombros de gigantes, você tem que conhecer, você tem que ler livros. É uma maneira ótima de subir nos ombros de gigantes. E outra maneira, se você tiver condição, é conversar com o próprio gigante. Quer dizer, ter conexão, conversar com as pessoas. Gigante aqui eu estou usando para referir-se àquelas pessoas que sabem de algo ou que já chegou a um patamar que você ainda não chegou. Então, da sua parte, da minha parte, é inteligente se conectar com essas pessoas. Duas coisas que o programa procura trazer: conhecimento, para a gente aprender coisas novas, mas também conectar-se com pessoas para aprender coisas novas diretamente com a fonte, sabendo o que é que ela fez, as conquistas que obteve, os desafios que passou, coisas que deram certo, coisas que também não deram certo. Enfim, a vida real, o mundo real é composto disso. E ao longo da história, se você tem uma mentalidade aberta, você vai aprender, ok? Se o seu mindset, ou mind 8, mind 9, mind 10, o mind que você quiser, se ele estiver aberto, tu vai crescer, nós vamos progredir bastante. Feito este preâmbulo, eu quero aqui, então, abrir nosso bate-papo. Nós vamos entrevistar a menina que queria ir à guerra. Seja bem-vinda, Lúcia Rocha, ao nosso podcast. Muitíssimo obrigada, gratidão mesmo, realmente, pelo convite. A gente se conhece desde 2018, né? E desde 2018 a gente se conecta, não fisicamente, não é? Mas sempre estamos conectados no pensamento, os livros, mentorias, né? Palestras, né? Uhum. A gente curte a mesma coisa e principalmente os livros. Eu me lembro de Ana, acho que foi um curso lá no hotel do João Sabino, né? Sabino Palace, um curso de liderança, que inclusive, eu já guardei o livro, já divulguei um livro aqui para vocês. Na época eu fui dar esse curso a convite do Rafael Demetrios, que lançou recentemente um livro, até no programa passado eu divulguei o livro dele, um livro na área que ele atua, da área de vendas. O Rafael Demetrios, da Meta Consultoria, na época, ele disse: mas venha ministrar aqui um curso de liderança. E lá no curso foi o primeiro que eu vi divulgação depois que eu cheguei de São Paulo, né? Que eu vim cuidar de minha mãe. Eu digo, não sei nem quem é, mas estou lá. Tô dentro. Tem uma foto ainda disso. Faz tempo, deve fazer uns 10 anos. Lá foi no Hotel Sabino Palace, eu me lembro daquela experiência de aprendizado. Na ocasião, inclusive, Lúcio, aquele curso, para mim, ele foi desafiador, porque eu resolvi, naquele curso, fazer algo diferente, usar uma metodologia diferente. Eu admiro muito esse tema liderança, eu estudo muito, um monte de livros sobre isso. Eu sei porque, de alguma forma, desde criança, eu sempre desenvolvi algum tipo de liderança. Ou era porque era carismático, aí eu tinha uma liderança. Ou é porque eu era meu palhaço, porque eu também fui palhaço na minha infância, aí o palhaço sempre atraía. O palhaço sempre atrai, né? Aí eu usava, ser palhaço aqui atrai pessoas. Aí cheguei até a ter um circo. Eu morei aqui em Baraúna,
Isso vai dar Você livro. me disse. Isso vai dar livro no Eu tempo. perguntei, na época, eu lembro bem, porque eu disse, você é de onde? Ele falou, não, eu nasci em Baraúna, mas eu passei a vida toda em Brasília. Eu digo, nunca mais diga que é de Baraúna, aqui não pode não. Eu me lembro que você falou isso. Eu confesso a você, eu falei para você na época, Barra da Média, eu assisto muita palestra de São Paulo, mas essa foi a primeira, fora de São Paulo, no mesmo nível das palestras de São Paulo. Nunca esqueci isso. Eu fiquei todo fofo, como diria minha avó. Eu passei por isso outra vez. Eu passei, isso que você está falando, quando eu estava lá naquele treinamento, lá no hotel, e a sua observação foi muito pertinente, e é isso mesmo. Por causa do preconceito das pessoas, por causa da visão, por causa de um monte de coisa. Em 2020, eu fiz um evento em Natal. Eu ousei levar para Natal um evento que foi sucesso aqui em Mossoró. E quando eu chego em Natal, estou lá no evento, ninguém sabia que esse evento estava sendo feito por alguém de Mossoró. Quando descobriram, porque assim, eu prezo por ser autêntico dá problema. Ser verdadeiro dá problema no mundo do faz de conta, né? Exatamente. No mundo faz de conta, ser autêntico é um problema, né? E lá na ocasião, aí eu fui ser entrevistado, teve uns influenciadores que entraram em contato comigo, porque estranharam aquele evento que eu estava fazendo, e rapidamente ele repercutiu o evento chama-se Brasil Protagonista, um evento que eu comecei a fazer em 2017, aí em 2020 eu fiz aqui em Mossoró e bombou bem rápido, assim. Aí eu vou fazer em Natal também, qual é o problema? Vou ajudar também o pessoal de Natal. E fui. E foi, assim, um negócio bem interessante. E lá na ocasião eu disse, bom, gente, tudo bom? Meu nome é Radamés, estamos trazendo esse evento aqui. Esse evento fez um sucesso em Mossoró e estamos trazendo para Natal. Para que eu fui falar isso? Para que eu fui dizer que o evento era de Mossoró e por ter tido sucesso em Mossoró, eu queria, era para ter sido o contrário, era para ter dito assim, que fez sucesso em São Paulo, em Nova York. Brasília, que você morou lá. Brasília, e agora sim, em Natal. Eu disse, não, foi lá em Mossoró. Foi mais ou menos a experiência de Baraúna, se apresentando em Mossoró. E eu falei isso para você, porque nessa minha vinda de São Paulo, eu consegui trazer, quer dizer, levei a proposta e o Sebrae comprou a ideia de trazer 2 ex-clientes meus de São Paulo, que eu prestei assessoria, 2 executivos, Dr. Lai Ribeiro e Gutenberg de Macedo. Gutenberg de Macedo é de Carnaubás. Ele é vencedor do Prêmio Jabuti em 1993, com um livro que ainda hoje as editoras procuram, ele não quer relançar de jeito nenhum, porque a editora dele fechou, a Maltese. Fui demitido e agora? E com esse tipo, fui demitido e agora, parecido com isso, já tem um monte aí. Então, ele foi uma pessoa de Carnaubás, ganhou um prêmio Jabuti, é um dos maiores executivos que eu conheço em São Paulo. Ele foi morar nos Estados Unidos, casou com uma americana, voltou para o Brasil. Então, assim, a gente se fala quase todo dia, por sinal, né? Ele foi capa da Você S.A., é um dos melhores, se não for considerado o melhor headhunter do Brasil, especialista em recolocação profissional. Então, o Sebrae de Natal comprou a ideia, foi ver em nível nacional, muitas entrevistas. Eu conheci até no camarim de uma entrevista, que eu estava com outro cliente, e ele me convidou para eu assessorar. E o outro foi lá em Ribeiro. Só que, quando foi para... O próprio Sebrae disse assim, vamos comprar a ideia, vamos trazê-lo, mas não pode ser dito que ele é Carnaubás. Você não fale de jeito nenhum. Deixe que ele fale no palco isso. Aí, quando entraram em contato com a prefeitura de Carnaubás, o prefeito levou um ônibus para Natal, né? Então, uma pergunta muito inteligente do auditório, que foi justamente o pessoal de Carnaubás. Alguém perguntou, ele lotou. Não, só foi uma noite, o Sebrae talvez achou que não coubesse, né? Mais de uma noite, então lotou, né? Em que momento da sua carreira você se sentiu uma pessoa importante? Assim, poxa, cheguei lá. Ele falou, olha, eu trabalhei muito, mentorei muito individualmente e chegou ao ponto de eu ter que trabalhar só para a empresa. Então, comecei a trabalhar só para a empresa. A Avon é minha cliente, a Pão de Açúcar, tal. Então, chegou um momento que eu disse assim, eu não vou mais dar treinamento fora de São Paulo. Eu quero dormir na minha cama com minha esposa toda noite. Então, o escritório falou, não, eu não faço mais palestra fora de São Paulo. E tinha um evento para fazer em Belo Horizonte do Pão de Açúcar, que a Abílio Diniz disse que só queria comigo, não queria com ninguém. E chegou ao conhecimento dele que eu não ia fazer de jeito nenhum. Então, o próprio Abílio ligou para ele e disse, eu vou mandar você no meu jatinho, com o meu piloto, depois da palestra você vem, eu prometo que você vai dormir com sua esposa. Aí ele disse que quando chegou no evento lá, foi no banheiro antes de ir para o palco, aí disse que tirou o pente do bolso, ele fazendo um gesto lá, disse, cara, tu chegou lá.
você veio no jatinho de Abílio Diniz e vai voltar e vai dormir em casa hoje, e você chegou lá. Então, ele abriu sessão para Natal, porque foi a única vez que ele foi convidado para falar no estado dele. Mas também ninguém sabia que ele era de Natal. Eu fiquei sabendo, porque aí lá vem o preconceito. Eu conheci no camarim de um programa de televisão, ele com aquele sotaque de nordestino, que ele faz questão, né? Eu achei muito parecido com o Postino aqui de Mossoró, Postino, finado Postino. Eu falei assim, você, por acaso, é nordestino? Você parece muito com uma pessoa da minha terra, Postino. Ele falou assim, eu posso ser parente dele, mas sou dos pobres, porque eu sei que ele é muito rico. Eu falei assim, mas como é que você sabe dele? Ele disse, porque eu sou de Natal. Ele falou que eu sou de Natal. Eu falei, poxa, você é de Natal e eu sou de Mossoró. Ele disse assim, pois então, já que você é de Mossoró, eu vou falar a verdade, eu sou de Carnaubais. Eu falei, mas por que você não disse logo que era de Carnaubais? Ele disse, porque eu sou de uma cidade que o vento, é onde o vento faz a curva e ninguém... Então, ele próprio mesmo. Entendi. Entendeu? Lúcia tem vários livros aqui, ela é escritora, ela trabalha com literatura já há bastante tempo. Mas antes de falar do que você faz, fala um pouquinho de quem é Lúcia. Lúcia nasceu de onde, veio de onde, está aqui na cidade de Mossoró, você é de Mossoró, não é de Mossoró. Conta um pouquinho da sua jornada. Sei que sua jornada já deu livro. Não vamos ter tanto tempo, mas resumidamente um pouquinho da sua história que é importante. Eu nasci em Mossoró, sou filha de pai paraibano, Pielson Dante Rocha. Meu pai trabalhava com bateria de carro. Antes foi alfaiate em Pau dos Ferros. Minha mãe casou com ele lá, minha mãe é de lá. Mas minha mãe veio morar em Mossoró por causa de estudo, lá só tinha o primário, internando no Colégio das Irmãs, a família se mudou para Mossoró, por causa das filhas mulheres, que meu avô queria, não, essas meninas têm que ser alguma coisa, né? Então, mas aí mamãe, quando terminou o normal, voltou para Pau dos Ferros, conheceu o papai, casou e depois, muito tempo depois, veio para Mossoró. E minha mãe, Nalda Cabral Rocha, que é uma figura bastante conhecida em Mossoró, uma grande educadora, foi secretária de Educação, foi chefe do DIREC, né? É nome de escola estadual Nalda Cabral aqui em Mossoró. Ela recebeu essa homenagem em vida até. E eu nasci aqui ao lado do Memorial da Resistência. Então, eu morei aqui no Memorial da Resistência até os 10 anos de idade e 2 meses. Então, a minha infância é dividida antes dos 10 e depois dos 10, porque, por isso que aí no livro eu conto que eu queria ser jornalista antes dos 10, porque foi uma brincadeira nessa casa aqui. Entendeu? A casa ainda existe. Então, quando eu cheguei na casa do centro da Mário Negócio, em frente à padaria 2001, onde minha mãe colocou um colégio, eu cheguei lá já sabendo que queria ser jornalista, mas era aquela jornalista que alguém dizia, essa menina vai ser o quê? Ela disse que vai ser jornalista. Eu disse, conversa, não vai ser professora. Aqui não tem emprego para jornalista, não tem faculdade. Sua mãe tem 8 filhos para criar, desquitada. Na época não havia pensão alimentícia, nem Bolsa Família, essas coisas. Então, era uma luta grande, né? Imagina. Então, e eu com isso na cabeça. Só que, Radamés, eu comecei a criar estratégias para ser jornalista. A jornalista que eu sou hoje começou lá com 10 anos de idade, praticamente nessa casa. E eu conto aí 10 estratégias que eu usei e serve de dica para qualquer atividade, não somente jornalista. Então, é um livro que, em primeira mão, trata da escolha precoce da profissão. Seu filho diz que vai ser médico, e o que é que você está fazendo para ele ser médico? Ele passa o dia todo com o celular. Você já falou para ele que o celular tem aula de inglês, geografia, história. Então, eu comecei a ler muito, porque eu descobri que jornalista tem que ler muito para escrever bem. Aí chegou um momento que eu aprendi, que eu soube que tinha que saber datilografia. Então, fui fazer datilografia em Rogério Dias. Como era uma atividade que o mundo era contra, então eu decidi vender bala no colégio de mamãe para pagar a datilografia. Rogério Dias está vivo aí, é testemunha disso. Uma curiosidade, essa escola de datilografia é aquela que era da Dati esquina... Dati rápida, da de Ser Rosado. Não. Não era aquela da esquina ali, não. Porque tem aqui no Memorial da Resistência, você está falando. Pronto, a casa que eu nasci foi aquela do meio. Sim, é. Aquelas 3 casas onde você vê datilografia São Lázaro, já tinha sido vendida pela família, já não era mais. Foi meu avô que comprou... Eu fiz naquela. Pois eu nasci naquela casa do meio, que hoje é um sobrado. Então, foi ali, naquela casa, que eu decidi ser jornalista. Então, eu criei as estratégias e fui criando. Então, quando chegou a hora de vestibular, não podia estudar fora. Ainda era menor, fiz vestibular com 17 anos, passei em Mossoró, então tive que fazer uma faculdade em Mossoró. E, no decorrer dessa faculdade, uma sobrinha minha de 15 anos botou na minha cabeça, a senhora vai ter que ser o que a senhora quer. Se não fosse ela, eu não estaria aqui diante de você como jornalista. Porque aí eu conto aí, ela foi aquela que incentivou, mesmo com 15 anos de idade, aí ela criou uma estratégia, que ela ia fazer vestibular em Natal,
2 anos antes ela criou a estratégia. Ia fazer vestibular para arquitetura, ela já sabia o que queria, e o pai dela, meu irmão, tinha condições financeiras para isso. E disse, tia, eu vou fazer vestibular para arquitetura, a senhora vai fazer para jornalismo sem ninguém saber. Vamos fazer o vestibular escondido, a senhora vai ser escondido. Aí eu fiz, a turma só soube quando eu passei. Então, eu passei em 2 faculdades públicas, porque, principalmente por causa da redação. Quem me colocou na Universidade Federal de Natal e na UERN em Mossoró foi a redação. Porque eu estava me preparando para ser jornalista. Radamés, o que eu vi assim, em Mossoró, não tem emprego para um jornalista formado, porque todo mundo fala errado, escreve errado no jornal. Então, eu imaginava terminar a faculdade em Natal e vir para Mossoró. Certo. Só que aí, no 2º ano de faculdade, eu ganhei um estágio no Moçoroense, eu pagava para vir de ônibus todo final de semana, não tinha... e hoje eu reclamo muito que hoje nenhuma empresa pode dar um estágio sem remuneração para ninguém. Infelizmente, no nosso campo de comunicação, isso está restrito. Então, eu passei 1 ano vindo de Natal, fazendo reportagem, matéria de página inteira, que eu nunca tinha visto em Mossoró, igual o Jornal Globo, Folha de São Paulo. E no 2º ano, meu 2º ano de faculdade foi esse. E no final do ano, o professor pegou uma reportagem minha em algum lugar em Natal, uma matéria assinada com o meu nome, Marco Aurélio Sá, era dono do jornal 2 Pontos, Natal. Você ganha quanto para fazer isso? Nem um tostão, eu pago para fazer. Você quer ganhar no meu jornal para fazer isso, cantando só no final de semana? E aí, então, o diretor da TV Cabugi, observando meu texto o ano inteiro, nesse jornal 2 Pontos, no final do ano, um convite para trabalhar na TV Cabugi. Aí eu resisti muito, porque eu me imaginava escrevendo para jornal. Então, foi uma luta grande, ele me convenceu, eu pedi 24 horas, voltei para Daltunão, então ele me convenceu, dizendo que televisão precisava de bons textos, como o meu, como o seu, que ele falou. Então, o meu último ano de faculdade foi na TV Cabugi. Chegou no final do ano, um professor, eu não posso falar o nome dele, que ele não permite, eu já falei uma vez, ele não gostou. Se você quer trabalhar em São Paulo com Boris Casoy, me abordou assim no corredor. Vou. Então, aquela menina improvável, com 10 anos, vai ser professora, que não tem emprego para jornalista, né? Tudo analfabeto, radialista. De repente, eu me vi no SBT, 20 dias, antes de 20, eu colei grau dia 5 de janeiro, dia 22 já comecei com o Boris Casoy. Então, eu fiquei uma temporada com ele, aí depois o SBT me incumbiu de dirigir Mara Maravilha, no programa dela, e ensinar a falar português, a se comportar, e diante de imprensa. Então, quando eu cheguei lá, ela já tinha assessoria de imprensa, eu não fui assessora de imprensa dela, eu fui assessora direta, mas passei a gerenciar a carreira dela. A mãe dela assinava como empresária, mas eu já... Coisas que eu nunca imaginava, sabe? Gerenciar a carreira de um artista de nível nacional e depois internacional, que ela chegou a ter programa na Argentina, ia aprender espanhol para o disco, e de repente vai lançar o disco na Argentina e é convidada para uma TV. E é uma loucura, você não queira saber. Eu aguentei 2 anos, 24 horas por dia. Eu converso muito, eventualmente, com Marlene, e digo, Marlene, como é que você aguentou Xuxa 20 anos? Porque eu só aguentei. Mas é atividade, não é nem artista, mas é assim, que cansa muito. Você não tem tempo para você, na sua agenda, é só a agenda dela, tá entendendo? E foi um trabalho incrível, até hoje rende muitas amizades, 80% das pessoas que eu conheci em São Paulo foi nesses primeiros 2 anos trabalhando com ela, e renderam outros convites. Por exemplo, quando eu deixei de trabalhar com ela, eu encontrei Luiz Carlos do Raça Negra, que tinha sido lançado no programa dela. Ele falou, você trabalhava com mais, né? Você quer trabalhar comigo? Quero. Então, aí já foi diferente. Aí eu já estava no apartamento, não tinha que eu morava com ela e com a mãe dela. Então, por isso que era 24 horas, havia essa necessidade. Então, aí já fui ganhando, assim, 5 vezes mais do que ganhava com ela, e trabalhando principalmente quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque 5 shows por semana, 20 por mês. E você não queira saber a loucura do que é fazer 20 shows por mês. Então, aconteceu o acidente do Mamonas. Eu viajava no jatinho com ele por conta de imprensa, cheguei em aeroporto, a equipe vai no voo comercial, então ele, como o líder da banda, era o mais procurado, então sempre viajava no jatinho com o avião do Mamona, aí, epa, vamos viajar, vamos dar um tempo em jatinho, e aí eu fui pensando, repensando, fiquei uns 6 anos lá, digo, vai estar na hora de eu começar, porque eu tinha muita vontade de assessorar executivos. Quando eu saí de Mossoró para São Paulo, eu já tinha muita ideia, porque eu tinha muita convivência com grandes executivos de Mossoró, sabe? Eu imaginava um dia assessorando aquelas pessoas. Eu já lia livros de gestão de carreira, né? Inclusive, Radamés, eventualmente, jornalistas me perguntam, Lúcia, como é que a gente faz para sair daqui e trabalhar em São Paulo? Você está lendo qual livro? Não. Depois você saiu da faculdade, você leu quantos livros da área, livros de gestão de carreira? Não, eu não gosto de ler. Então, esquece São Paulo, fica por aqui. Então, ontem mesmo, eu fui abordada no evento que eu fui,
o rapaz, o doutor Ariel, que chegou do Pico do Everest, né? Então eu fui convidada para participar de um evento, Madalene Paiva me convidou, onde ele ia dar entrevista, e eu fui mais porque eu vi foto dele, chegou lá no Everest, né? Assim, um beijo para a mamãe, não, ele mostrando 2 livros. Então, em todos os jornais e blogs, peraí, eu quero conhecer essa figura. Um cara que chega lá, e conversei bastante com ele. Então, um jornalista ontem me abordou e falou assim: Lúcia, você gosta muito de ler, né? Eu imagino que você chegou onde chegou por causa de livro. Eu digo, você está lendo que livros? Não estou lendo nenhum livro. Eu disse, você já leu livro de gestão de carreira? Nunca. Você sugere algum? Muitos. E posso até emprestar. Você está entendendo, Radamés? Infelizmente, eu não sei o que é que acontece. Então, não tem a menor possibilidade de algumas pessoas que me perguntam. Já aconteceu de uma pessoa que é daqui, trabalha há mais de 20 anos da área, nunca leu um livro de gestão de carreira, nem o livro próprio dela, nem um livro, né? Romance, sei lá o que for, da área principalmente. E fala assim, eu disse, eu me imagino um dia palestrando com essas mulheres que têm evento em Mossoró, pessoas falando, como vai falar o quê? Você está entendendo? Sim. Até o vocabulário fica limitado, você sabe. Sim. Eu acredito que a primeira vez que eu ouvi alguma coisa sobre o poder da leitura, essa conta eu não devo aos meus pais. Eles não posso exigir disso deles, porque eles não tiveram uma educação, eles não sabiam do poder da leitura. Eu descobri o poder da leitura já no ensino médio, e até lá foi só infância mesmo, foi só aproveitar. Meus pais não... Fazendo as palhaçadas no circo, como você disse. Fazendo as palhaçadas. Como eu tenho um perfil mais animado, eu gosto de interagir, então a escola era um lugar bastante de diversão. O lugar era a Disney nossa, né? Para quem... Assim, era um lugar muito legal. Mas lá no ensino médio, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e aí eu me lembro de uma palestra que eu fui lá na igreja, um advogado aqui da cidade, deu uma palestra sobre a questão da leitura, o poder da leitura. Até um tempo atrás eu ainda tinha os slides dessa palestra, que eram uns slides que ele fez em desenho, um mimeógrafo, eita, um negócio bem antigo. E ele montou aquilo, e ele trazia uns dados da Associação Brasileira de Livros, que dizia que era 1,2 livros que o brasileiro ia por ano. Uma média, assim, do ano, na época, isso eu estou em 97, tá, gente? 96, 97, quando eu assisti essa palestra. Mas aquilo para mim fez assim, 95. Assim, começou a abrir umas possibilidades. Uau, livros, ler. Aí eu comecei a entender que qualquer coisa que eu fosse pretender fazer na vida, eu teria que passar pelos livros. Eu não sei explicar o porquê, mas eu tenho uma maneira intuitiva. Hoje eu entendo um pouquinho mais o porquê, mas na época eu entendia, eu comecei a desenvolver uma estratégia que se eu quisesse aprender alguma coisa, eu tinha que começar a dar aula sobre aquilo. Porque na minha cabeça eu dizia, quem é que mais sabe as coisas dentro de uma sala de aula? O professor. Eu dizia, então eu vou ser professor para eu saber o que ele sabe. É a maneira, digamos assim, da criança fazer associação, né? Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu queria aprender inglês. Eu comecei a dar aula de inglês. Para quem? Para os meus sobrinhos. Muito bem. Para quem não sabia. Então, eu queria aprender qualquer coisa, eu começava a pensar, como é que eu dou aula disso? Claro que era a minha leitura da época, da maneira. Sabe o que é que eu fiz? Primeiro ano, então, no ensino médio, eu descobri o poder da leitura. O que é que eu decidi? Vou escrever um livro. Me lembro, estava no primeiro ano do ensino médio, lá em Baraúna, Escola João de Abreu. E lá na aula, eu disse, rapaz, eu vou escrever um livro, porque essa questão do livro é muito bom. Como eu queria aprender, lembra que se eu quisesse aprender alguma coisa, então eu devia dar aula daquilo. Então, se eu quiser aprender sobre o livro, vou escrever um livro. E comecei a escrever um livro chamado Sabrina. Sabrina, não. Sabrina? Não, Poliana, não. Não. Sabrina era revista. Era revista. O nome eu ia escrever uma história baseada na história da minha mãe. Assim. Aí eu não me lembro, eu acho que era Sabrina, Coral, alguma coisa com Arina. Por que eu não me lembro? Eu vou dizer por que eu não me lembro. Porque com o primeiro rascunho, que tinha mais ou menos umas 12 páginas que eu escrevi, aí eu levei para quem? Para a professora de português. Porque era a referência. Quando eu mostrei para ela, ela contando a história da minha mãe, da história de uma heroína nordestina. Da mulher nordestina, porque eu olhava para ela, é muito comum você encontrar essas heroínas, tá cheio de heroínas.
mulheres nordestinas que têm vários filhos, aquela história toda. E no meu caso, como eu não fui criado pela minha mãe, fui criado por uma mãe, fui adotado. Então, minha mãe adotiva, ela teve 4 filhos, perdeu os 4 filhos. Então, quando eu cheguei, eu fui aquele filho que supriu toda essa ausência dos filhos que haviam morrido, que ela tinha tido. Então, era o maior carinho comigo, era a maior preocupação e tal, semi-analfabeta. Vivia me corrigindo, porque eu falava, pedia, mãe, não é veve, é vive. É veve, porque eu aprendi veve e você querer me corrigir, eu já... Aí eu me lembro dessa palavra, porque eu me lembro que uma vez eu falei para ela, só que eu também falava. E eu só fui corrigi-la porque uma vez na sala de aula eu disse, professora, fulano, veve Miele Radamés, como é? Nunca esqueci, professora Ana Rocha, quem eu admiro muito até hoje, eu conto essa história para ela. 4ª série, era uma terça-feira, mais ou menos 1h da tarde, 1h30, eu tinha mudado de horário, que eu estudava de manhã, fui estudar à tarde, e eu soltei essa palavra. Veve, Radamés. Aí eu, por que, professora? Não é veve, é vive. Aí eu cheguei em casa, eu corri minha mãe. Mãe, não é veve, não, é vive. Não me venha falar de negócio de querer me corrigir, eu já nessa minha idade e tal. E ela, com todo o esforço dela, queria me ajudar e etc e tal. Eu comecei a contar a história dela, da heroína, que pena que eu não lembro, mas era alguma coisa assim, Carolina, Severina, a heroína do Nordeste, um negócio assim. Aí escrevi 11 páginas, entreguei para a professora de português. Ela foi e leu. O que é que ela fez? O que nenhum professor devia fazer. Ela leu, foi crítica e disse, isso aí não presta para nada, não serve de nada. Ela simplesmente destruiu o livro. Ela destruiu o sonho. Eu não tinha um livro, eu não devia ter feito isso, né? Ela devia ter, que legal, deixa tudo errado, porque ali era apenas um sonho. Ela cortou o sonho. Peguei o livro, cheguei em casa, simplesmente rasguei. Não, vou fazer isso mais não, porque está tudo errado, a professora... Eu não vou dizer o nome da professora, porque não vale a pena. Mas ela, naquele momento, ela acabou, né? Ela matou uma semente. Era só uma semente. E eu não dei continuidade. Não dei continuidade naquele processo ali de escrever e tal. Mas sempre me ficou, desculpe, sempre ficou na cabeça aquela ideia de, para escrever um livro deve ser um negócio muito legal. E nós estamos aqui com uma escritora. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós dessa parte sua dos livros, de escrever livro. Fala um pouquinho para nós. Por exemplo, quando eu comecei a pensar lá na assessoria do Raça Negra, que lá no Raça Negra eu só fazia assessoria de imprensa. Certo. Então não gerenciei carreira, nada disso não, era só assessoria de imprensa. E quando o Luiz Carlos me contratou, você veja o interessante, uma banda que despontando com samba, vendia 1,5 milhão de discos por ano, na época não tinha disco pirata, não tinha YouTube, não tinha as plataformas que tem hoje, vendia 1,5 milhão de discos por ano, e ele sofria preconceito. Então, o Luiz Carlos me contratou, disse, Lúcio, eu quero você no escritório para você atender as ligações e dar não para todo mundo. Porque, às vezes, eu encontro com o Leão para ele e diz assim, Leão, eu ligo lá, sempre quem atende é o boy, o office boy do escritório, e ele não passa para ninguém e só fala que você não está. Claro que você não está, lá é o escritório. Então, ele me contratou para dar um não, e eu tive que mudar esse não, porque eu notei muito preconceito o Radamés, se eu vier falar sobre o preconceito que eu sofri como assessora de imprensa do Raça Negra, estou falando de 1995, 31 anos. Eu sou neta de um filho de uma escrava. Meu avô nasceu em 1879, ele não foi escravo porque ele tinha 5 anos que a princesa Isabel tinha assinado a lei do ventre livre. Então, a mãe dele era uma escrava de 13 anos, filha do filho do patrão da fazenda, com 16. E ela morreu no parto. E ele foi criado não na senzala, na casa. Então, você imagine, você os colegas que você já conhecia há um tempão lá em São Paulo, cara, o Raça Negra está estourado no Brasil inteiro. Então, quando eles achavam que Raça Negra eram brancos, marcava alguma coisa. Quando chegava lá, que via, ele é negro? Não, a revista... Quantas vezes eu vi isso? Um amigo meu da Caras chegou a me dizer, Lúcia, para de encher o saco, porque a única pessoa que pode sair na Caras é Pelé, porque é uma celebridade internacional. Negro aqui, não. E você liga a televisão hoje, o negro hoje é protagonista de novela, de propaganda, não tem uma propaganda na televisão, de banco, seja lá o que for. O cara é executivo negro, porque negro em novela era só empregada doméstica. Em propaganda era lavando roupa com... né? Mas hoje você vê o negro em tudo, entendeu? Mas naquele tempo eu sofri bastante. Então eu falava com o Luiz Carlos, me desculpa, mas você vai ter que dar essa entrevista aqui, porque eu estou tendo...
Luiz Carlos mesmo me contou uma cena que passou lá em Hebe Camargo, a própria Hebe, disse assim, olha, nunca marque nada com o programa da Hebe. Porque se marcar, quem marcar é que vai cantar. Eu faço cantar lá, porque eu não vou. Porque a única vez que eles foram cantar lá, Hebe Camargo foi conhecer no camarim, porque ela soube lá no camarim dela que eles eram negros, ela falou, então bota esses negões no ar. Ele falou isso pra mim. Você imagine. Você tá entendendo? Você é Gilberto Gil, é 2 beijinhos, é selinho, né? Os caras lá da Zona Leste, isso eu passei em tudo que é programa de televisão. Então, lá no Raça Negra, chegou um momento que eu ganhava muito bem mesmo. Chegou um momento que Ana Maria Braga tomou conhecimento que eu tinha feito o trabalho que eu tinha feito com Mara, ela estava começando na Record, comprou horário, e ela fez tudo para eu ir trabalhar com ela, eu não fui por conta de salário. A verba, o meu salário no Raça Negra era a verba que ela tinha para o programa todo. Ela tirava metade para ela me falou e disse, e o restante é para produção, então, que era horário comprado. Fazendo. Sim. Então eu não aceitei, claro, eu não aceitei. Só que ela foi para o telefone. Quando eu fui agradecer pessoalmente, cruzei com uma pessoa na Record que falou assim, ei, a gente está precisando de você, a Record está precisando de você para dirigir um programa aqui. Essa pessoa tinha trabalhado comigo na Record, no SBT, e tinha me indicado, não tinha meu celular, e por acaso a gente cruzou. Uhum. Aí aceitei. Aceitei, era para ganhar um pouco mais do que a metade que a Ana Maria me ofereceu. Aliás, era 6 vezes o que a Ana Maria me ofereceu. Era 60% do que eu ganhava com Raça Negra. Como eu queria deixar já essa loucura de viagem e fazer assessoria para executivos. Topei. Aí meu primeiro cliente foi, que você conheceu, João Ribeiro. Sim. Que o dono de uma empresa de cosmética, ele era anunciante do programa de Mara, e ele vivia dizendo, um dia que você deixar de trabalhar com essa baiana, você vem trabalhar comigo, você vem me assessorar. E aí, por acaso, a gente se encontrou num restaurante. São Paulo é tão grande que essas figuras vão aparecendo. Aparece Luiz Carlos, que eu conheci lá em Mara. Apareceu Ana Maria, que aí reencontrou, enfim. E aí eu fui trabalhar, ele foi minha primeira experiência, meu cobaia como executiva. E ele era... Você queria, lembra, né? Que você tinha e ele era uma pessoa que era muito limitada, ele lia muito, mas falava aquele vocabulário de quem, com 18 anos de idade, estudou 3 meses no Mobral, com 28 leu o primeiro livro porque ganhou, Pense em Riqueza, e aos 33 ficou milionário. Então, quando eu conheci João, ele tinha tipo 40 anos de idade já, e tinha uma empresa, uma superpotência, uma das maiores empresas de venda direta do Brasil. É tanto que os donos da Rinodê foram sócios dele no começo e saíram para montar a Rinodê. Mas na época que eu assessorei, a empresa dele era muito mais que a Rinodê. Não tem comparação. E chegou um momento, o primeiro ano, o Radamés foi só ensinar João a falar corretamente, que ele ia assumir uma direção nacional, a ANAVAP, Associação Nacional de Vendedores Porta a Porta, e ia começar a dar muita entrevista. Então, ele, por exemplo, ele não falava reais. Aí eu comprei uma máquina aqui de $2 milhões, não sei o que, 10 contos. Ele falava assim. E você foi fazer esse trabalho? Sim, um ano. Todo dia de manhã com ele até o almoço. Almocei com ele 1 ano, até 1 ano. Aí, em seguida, comecei a marcar programas de televisão que ele assumiu. Foram mais de 200 entrevistas em televisão, ao ponto de chegar no evento onde o doutor Antônio Hermílio de Moraes estava, e o doutor Antônio Hermílio deixou o pessoal do Banco Safra que estava lá e veio, João, eu sou seu fã, eu vejo você na televisão. João, mas o senhor está lá, seus amigos do banco, o PIB do Brasil está ali, o senhor vem falar comigo, quem sou? Você está entendendo? Então, assim, ele, num dos livros dele, ele dedica um capítulo ao trabalho que eu fiz com ele, porque assim, Radamés, eu viajei o Brasil inteiro com ele preparando, na época não tinha YouTube, ele preparava as vendedoras dele no Brasil inteiro, que ele é um grande vendedor, você deve ter percebido. Sim. Né? Então, o que acontece? No primeiro dia que ele me chamou, eu disse, você espera o quê de mim? Ele disse, meu sonho é ir no Jô Soares. Eu falei, eu não prometo, olha a ousadia, eu não prometo, mas eu vou fazer por onde você ir no Jô Soares. Com 6 anos, ele foi chamado para fazer o Jô Soares. Eu não desisti de João, ele não desistiu de mim. Então, eu estava com o João no evento, ele me apresentou o doutor Laí Ribeiro, que não são parentes, João Ribeiro e Laí Ribeiro. Então, doutor Laí, você é jornalista, eu estou para lançar um livro, gostaria que você revisasse e tal, porque eu gosto de mandar para diversos jornalistas. E realmente os livros de Laí Ribeiro não saem um erro, uma vírgula fora do lugar. É incapaz, você não vai encontrar nunca. Então, eu disse, eu estou viajando para Mossoró de férias, ele providenciou, mandou o escritório providenciar e me deram em papel. Eu li no avião e dei umas sugestões lá, como uma simples leitora, né? E ele gostou tanto disso que disse, não, você vem trabalhar comigo. Aí foi quando eu deixei de vez o Raça Negra. Até então eu estava com um expediente com o João, deixei de viajar nos finais de semana com o Raça Negra, ficava em escritório. Então foi quando eu deixei o Raça Negra de vez, fiquei com Laí Ribeiro e João Ribeiro.
E nessas ele elogiou tanto essa revisão que ele disse, começa a escrever, você já é uma escritora preparada. O que eu pensei? Tudo que João fala nas palestras, eu comecei a anotar sem ele saber. De repente, eu preparei um livro para João, sem João saber. Aí mostrei para a esposa dele, ela mandou para a gráfica, a mesma gráfica que fazia os catálogos da empresa, e de repente, o livro na frente de João, ele não acreditou. Que aquele baiano que chegou em São Paulo num caminhão, com 9 anos de idade, só comeu bolacha, 3 dias de estrada comendo bolacha, biscoito, era escritor. Então, de lá para cá, foram muitos livros, sabe? E foi um livro que levou para o Jô Soares. Foi um dos livros, por causa de um dos livros que ele foi convidado. Esse, então, foi o seu início como ghostwriter? Sim, foi aí eu não sabia que existia, vim descobrir muito tempo depois. Então, na capa vai o nome dele, né? Todo o conteúdo é dele. E você sabe, uma informação que não sei se você sabe, Pablo Marçal disse que tem 75 livros. Cada palestra dele é um livro. Alguém digita, então assim, não é tudo via ghostwriter. Via ghostwriter. Ele tem uma empresa, ele tem uma editora por causa disso. Então, assim, os primeiros livros dele eram tanto erro de português. Se você pegar o primeiro livro de Pablo Marçal, meu Deus do céu, eu tenho alguns, não dá para acreditar. Então, acumulei com os dois e até vim para Mossoró cuidar de minha mãe. A história é essa. Quando eu cheguei aqui, assim, estava fazendo os livros de João, e quando um diretor da empresa dele pediu para eu fazer o dele, também é uma história de superação. E o cara era o número 1 em franquia, né? E ele, de número 1, tornou-se a ser concorrente de João depois do livro. Hoje ele tem uma empresa sólida, Gilmar Santos. E quando eu cheguei em Mossoró, eu disse, eu vou oferecer esse serviço aqui. Então, Lisete, de Mossoró, em 2005, foi a primeira. Eu tinha feito de Maria Eulina, né, o Catadora de Sonhos, ainda morando lá, que foi meu primeiro livro autoral. Passei 3 anos, vai ser o primeiro com o meu nome na capa, né? Assim que eu... Então, fiz todas as entrevistas com ela. A primeira é uma ex-moradora de rua de São Paulo, que tem uma grande obra social até hoje. É uma maranhense. E esse livro, um ano depois, eu recebo uma ligação da Rede Globo, que ele saiu uma matéria no Le Monde, da França, e queriam saber do livro que eu enviei para a Globo, para fazer um Globo Repórter com ela. É assim que eu fiquei sabendo que esse livro saiu matéria com foto até de Maria Eulina no Le Monde. Como é que uma ex-moradora de rua sai do lixo direto para o luxo, que ela casou com um empresário, o CEO da fábrica a Companhia de Leite Vigor, que ainda hoje existe. Ela foi trabalhar lá, o cara se apaixonou pela história dela, era solteiro. Que mais livros você tem aí de sua autoria? Então, o primeiro foi esse de 2005. Aqui, gente, Lancei em São Paulo, em Mossoró e Natal, na Feira do Livro de Natal e de Mossoró. O que mais? Depois do Catadora de Sonhos, aí a gente vai... Sim, aí comecei a fazer Lisete, então a minha prioridade era os livros sob encomenda, porque quem paga minhas contas, meus boletos, isso aqui, eu digo que é para descontrair, para divertir, não é nem vaidade, sabe? Até para incentivar outras pessoas. Então, aí eu fui convidada por Osé Arló para fazer a história do trio Mossoró. Por sinal, esse livro ainda hoje é muito procurado, foi em 2014. Olha como eu demorei de 2005 a 14, a 13, aliás, né? Ele me ligou mesmo ontem, que estava atrás, que as pessoas procuram ele. E você falando em caligrafia aí, que você falou, é o seguinte, ele chegou ao trio Mossoró por conta da caligrafia dele. Era a melhor letra no colégio, na União Caxiral. Eu até entrevistei no Augusto Rosato, que ele era da turma de Augusto. E quando terminou a União Caxiral, não tinha faculdade em Mossoró, ele foi fazer o quê? Pintar frases em caminhão. Sim, em carroceria de caminhão, né? Então, Canindé Alves, da Rádio Tapuí, passava e via aquele rapaz cantando música de Luiz Gonzaga, escrevendo aquela letra e chamou para cantar um dia na Rádio Tapuí. Mas não sou cantor, eu sou tipo grafiteiro, né? Sim. Então, no dia que ele aceitou, e o resto da história... O que mais? Então, depois dessa aqui veio o Tibau Todos os Tempos, que eu fui morar em Tibau. Eu preciso falar da implantação da TCM, o doutor Milton me chamou, como era uma pessoa de televisão. E eu falei na Record naquela época, então eu dirigi um programa na Record, que hoje é o Ressoar. Na época chamava-se ABC em Ação, que a ABC é a Associação Beneficente Cristã, que é o braço social da Igreja Universal. Certo. Então fui convidada a dirigir o programa, não era apresentado como até hoje, não é apresentado por ninguém da Universal. Enfim, virou Ressoar, vai na Record News, que é um programa sobre responsabilidade social, certo. Mostra projetos ONGs no Brasil inteiro. Então aí eu tenho, em São Paulo, a Menina Improvável de Mossoró dirigiu 2 programas em São Paulo, sem QI. Então, fui morar em São Paulo, em Tibau. No Mossoró, todos os tempos eu criei. O doutor me convidou para participar da implantação da TCM. Então, eu que preparei as primeiras pessoas para trabalhar, apresentar, criar jornal, criar programação. Trouxe Regina,
que é uma Bravanel para Mossoró, Regina Cunha, colega de SBT, dirigiu a emissora durante 2 anos, foi quem melhor orientou Zilene, foi quando Zilene assumiu a TCM. Então, minha experiência em Tibau, eu fiquei impressionada com as histórias de Tibau, fiz o Tibau de todos os tempos, foi lançado em 2016, tem 10 anos, agora em janeiro desse ano saiu o volume 2, e esse daqui está sendo muito procurado. Tem volume 2. Esse aqui está sendo muito procurado, Radamés, por conta do concurso público que vai ter na Prefeitura de Tibau. Então, esse aqui, todas as informações estão nesse, que vão ser... Mas ele não tem mais à venda, porém já tem e-book. Quem tiver, é só procurar no e-book, e está baratinho, menos de R$30. Coisa boa, Lúcia. Você pois já é, está isso aí referência para os concursos públicos. E para lançar esse, como eu sei que sempre eu atraio imprensa para o meu lançamento, eu criei em Tibau o primeiro festival literário de Tibau, Free Tibau, que foi em janeiro, no dia do lançamento. Então, eu reuni um grupo de mais 3 colegas, Rai Lopes, que também é escritor, Manuela, da TCM, e Júlio Rosato, que é escritor e poeta daqui de Mossoró. Então, a gente criou a Free Tibau. Levamos 11 autores com 18 títulos, que foram vendidos quase 100 livros em 3 horas, de 4 da tarde às 7 da noite. Então, a gente atraiu o público de Tibau, que nunca tinha visto um festival de literário, nem sabia, mesmo que ele não adquirisse o livro, mas tocar, pegar, entrar num lugar, que foi na Associação dos Artesãos de Tibau, e lá é cafeteria também. Então, assim, ao lado de um seu Augusto Rosado, por exemplo, industrial, veranista desde criança, que é um dos convidados, o filho ou a filha da caseira que se viu já, o pai dele ou ele próprio, você está entendendo? Então, assim, foi muito emocionante. Imagina. Porque eu morei 10 anos em Tibau e convivi com essas pessoas. Então, muito mas bom. Olha, outro que esse aqui foi organizei, que é a biografia de Milton Marques. Memória de Milton Marques. Eu peguei 15 anos de coluna que ele teve no jornal Gazeta do Oeste, peguei só as partes que ele fala da vida dele, está lá todo em ordem cronológica. Muito bom. Então, uma pessoa que perdeu o pai com 4 anos de idade em Ipanema e filho de um doméstico, como é que esse rapaz chegou onde chegou, né? Dono da São Camilo, criou a TCM que está aí, ele já se foi, mas a TCM é uma... Reitor da UERN, 2 mandatos, diretor da Faculdade de Medicina antes de ser reitor, Granja São Camilo, São Camilo, né? Salina São Camilo, deixou muitas empresas, são mais de 1.000 empregos. Hoje a TCM está nos 20 municípios da Zona Oeste e 3 na Grande Natal. Natal e mais 2 cidades. E o último... vem aqui a menina que queria ir à guerra, porque quando eu estava no auge de querer... Esse é de autoria dela, né? Sobre isso. No auge de eu querer ser jornalista, eu descobri a guerra. E eu nunca li até hoje algo da guerra. Eu falei isso com o Cabrini outro dia em São Paulo, que na 3ª edição vai estar minha conversa com ele, que já vai sair na 3ª edição, inclusive no e-book já é da 3ª edição. Por que que o jornalista não cobre os bastidores da guerra? Como é uma casa de família, então eu, com 14 anos, quando eu lia sobre a guerra, só via o front. Bomba para lá, bomba para cá. Então, assim, como é uma família numa cidade em guerra? A criança vai para a escola, não vai? Tem parquinho, tem circo, como eu pergunto aí. Então, eu falei isso para a Cabrini, eu já cobri 6 guerras. Nunca passou isso na minha cabeça de cobrir o que é que acontece num lar. A vida de uma... Legal. Aí eu falei, Cabrini, vou dar sugestão, já tinha lido a biografia dele, faça um livro só sobre as coberturas de guerra, vai ser muito bom para estudante de comunicação. Verdade. Entendeu? Aí ele gostou da ideia. Né? Então, há 2 anos, eu lancei a biografia de Rodolfo Fernandes. Que enfrentou o Lampião. Esse já está sendo adotado pelas escolas, não é? O Menino Deus, o Colégio Menino Deus, o Colégio José Moreira, lá da Abolição 4, semana passada, porque eu faço um trabalho voluntário nas escolas públicas, tanto Tibau e Mossoró. Falar para os alunos. Esse daqui se tornou livro, de tanto que eu conto essa história para servir de incentivo para as crianças, entendi. Né? Então, ano que vem vai fazer 100 anos da invasão de Lampião em Mossoró e ninguém sabe quem foi Rodolfo Fernandes, de onde veio Rodolfo Fernandes. E eu achava isso um absurdo, né? Então, eu lancei. Semana passada eu fui convidada pela primeira vez. Eu entrei numa biblioteca com os alunos, foi uma turma de manhã e outra de tarde, para falar para alunos que estão lendo este livro em sala de aula, cada um com o livro na mão. E todos querendo autógrafo. Você não sabe o que é, porque uma coisa é você ir lá, por exemplo, no sítio Sussuarana, que eu fiz lá, não tem nem biblioteca, lá não tem biblioteca. Sim. Tem alguns livros na sala do diretor, que não é biblioteca. Sim, sim. E aí ninguém
tinha este livro, né? De repente eu vou falar dessa história, eu vou falar dessa para incentivar, né? E eu sempre conto para eles, olha, quem foi o primeiro médico de Mossoró? Eles não sabem. O primeiro médico de Mossoró foi Antônio Soares de Souza, se formou em 1905, era das barrocas, só que as barrocas era o que hoje é Cajazeira, era zona rural. Sim, sim. Não tinha rua, não tinha, entendeu? Era sítio. E o cara saiu num jumento até Areia Branca para pegar um navio para chegar em Salvador e fazer medicina. Você já imaginou como era isso há 125 anos, Radamés? Hoje você tem um filho, como muita gente diz, poxa, meu filho tem 15 anos e ainda não sabe o que vai fazer da vida. Você está entendendo? Ele, pronto, está aqui, ó. Dê para ele ler, que aqui no final tem carta para um jovem e carta para um adulto. Então, o que você vai fazer com um sobrinho, um filho, ou filho da babá dos seus filhos? Muitas vezes a babá cuida do seu filho e você não sabe nem o que é que o filho dela come, se estuda, se não estuda. Você já deu algum livro para ele? Você está entendendo? E eu estou numa campanha danada de incentivar o povo a comprar livro, porque eu digo assim, olha, dê livro de presente. Porque você dá uma camisa para um menino, dali a um ano já não serve mais, já, e um livro fica para sempre. Vai para a vida inteira. Né? Então, esse de Lampião, eu vivi... até a semana passada, lá no colégio, uma professora perguntou, mas você faz livro, como é que você escolhe ele tema? Eu digo, primeiro, que é para mim. Eu tinha curiosidade de saber muita coisa que aconteceu na invasão Lampião em Mossoró. Nos livros, eles não chegam a nenhum denominador Lampião, afinal de contas. Entrou ou não entrou em Mossoró? E eu achei a resposta. Uma entrevista de um dos cangaceiros Lampião com 19 anos de idade, depois o Lampião passou em Mossoró. O menino contou com riqueza de detalhes, onde Lampião entrou em Mossoró. E tem gente que diz assim, Lúcia, eu me senti ao lado de Lampião quando ele parou para respirar. Eu senti a respiração, você está entendendo? Aí, como é que você consegue passar isso no livro? Eu vou lhe dizer, quando eu fui trabalhar na Cabugi, o próprio Zé Vasconcelos, que era diretor de jornalismo, foi quem foi me ensinar o padrão Globo de jornalismo. Ele sentava do meu lado na máquina de escrever, ele dizia assim, lógico, lá tem manual para tudo, viu? Manual da faxineira da Rede Globo, manual do motorista da Rede Globo, manual do... e por aí dentro, manual da pauta, eu fui para a pauta. Ele bota o papel, diz, fecha os olhos, sinta a matéria no ar. Imagine, você está com a pauta já, que é a pauta. Vem aí a campanha, o carnaval, vamos incentivar, o rapaz vai viajar com a namorada, levar a camisinha. Imagine como uma propaganda. Uma propaganda de camisinha sem falar. E aí você fica imaginando, o cara botando a mochila, botando a roupa, mas não pode esquecer a camisinha. Você está entendendo? Então eu imagino, então assim, na Globo a gente pensa primeiro no ar, antes de colocar no papel. Entendi. Você está entendendo? E o repórter da Globo, ele não cria nada. Tudo é da pauta. Quando ele sai com a pauta, ele tem que obedecer. Eu já falei com uma pessoa que vai dar entrevista, eu já perguntei a ele, como é que você trabalha, no caso, no executivo, advogado? O senhor pode estar de terno e gravata amanhã, por isso que na Globo você vê o povo de um jeito e nas outras televisões é diferente. Está entendendo? E aí, o que é que o repórter cria? Pô, mas ele faz faculdade para quê? Para as notícias de última hora. Uma casa caiu ali, um prédio caiu, ali entra a criatividade dele. Fulano vai entrar ao vivo. Entendi. E se falar uma palavra errada, está na rua. E vou dar um exemplo, que foi, na época, notícia nacional. Cláudia Cruz era uma grande repórter, uma lourinha. Hoje ela é casada com Eduardo Cunha, o deputado que foi presidente da Câmara. Ela estava junto à bilheteria do Rock in Rio, o Bonner chamou. Agora a Cláudia Cruz está lá na recepção, na portaria do... Ela falou assim, houve um pequeno tumulto aqui, mas a polícia interviu. Interviu em vez de interveio. Entendi. Rua. Porque a Globo tem professores de português lá para ensinar, tem livro incentivo, então a Globo não é a Globo que vai ensinar como é que se fala. Eu fiz tem 2 anos eu fiz um curso com Lira Neto, que é um dos maiores biógrafos do Brasil, né? Ele fez a trilogia de Getúlio, a biografia de Maísa, José de Alencar, um monte aí. Uma semana de aula presencial, 40 alunos só, 80% eram documentaristas da Globo, do Bandeirante, por aí em diante. E alguém perguntou assim, na última aula, eu pensei que você ia ensinar alguma coisa de gramática. Eu digo, meu amigo, você chegar aqui no curso comigo, você quer que eu vá ensinar para você o beabá? Você tem a obrigação de saber. Não é com Lira Neto que vai dizer como é que se escreve casa, com S ou com Z. Você está entendendo? Legal. Então, e nisso de eu estar escrevendo biografias, né, tanto lá como aqui,
Lisete, como eu disse, dona do buffet, me contratou, fiz a primeira biografia de Mossoró, foi a dela em 2005, no mesmo ano da de Mariolina. E de lá para cá, entre São Paulo e Mossoró, são mais de 40, como ghostwriting. Fora os 6 meus, que tem meu nome na capa. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, 2 perfis diferentes. Isso aqui é de Paulinho da Motoeste. Ele fez 80 anos em agosto de 2024. Então, ele conta aqui como é que a Motoeste chegou campeã brasileira, recordista brasileira em vendas de moto, vendendo 1.000 motos no mês, como ele ganhou diversos prêmios, viagem para o Japão. Ele conhece o mundo inteiro à custa das metas batidas, né? E aí ele conta aqui de seca, né? Ele me contou que a esposa dele... Eu procuro muito colocar Mossoró, ou a cidade da pessoa, o máximo de informação naquele livro. Então, ele me contou que a esposa dele, né, Lindinalva Martins, foi a primeira mulher do Banco do Brasil em Mossoró, então ela mereceu 2 capítulos aqui. Então, 2 capítulos, a história dela e a história dela no Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tinha mulher, não tinha banheiro feminino, tiveram que quebrar a parede. Entrevistei um diretor do banco que lembrou, contou como foi um monte de marmanjo receber a primeira mulher. Está muito interessante, ele não está vendo esse livro. Tá. E outro é um livro muito familiar, é um livro para ficar de lembrança para a família. Eu fui contratada pelos filhos dele, Edmundo Alves de Assis, foi gerente do Banco do Brasil em Baraúna. Ele foi aposentado como gerente de Baraúna, aqui de Mossoró, entrou no Banco do Brasil com 23 anos, na época que o melhor emprego de Mossoró era no Banco do Brasil, que disse que todo pai só queria casar filha com alguém do Banco do Brasil. Então, e ele contou que foi o primeiro radialista da TV, o primeiro jornalista da Rádio Difusora. A Rádio Difusora está fazendo 76 anos. Então, há 76 anos, em 1950, ele entrou na Rádio Difusora antes de ir para o banco. Então, 2 capítulos para a Rádio Difusora, que não existe livro sobre a Rádio Difusora. Ou seja, acaba se tornando aquele material de consulta, né? Exatamente. Você sempre faz alguma coisa assim, né? De ajuda também. Porque depois... eu imagino, Radamés, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, esses livros... Eu sempre digo, eu faço livros para mim, que eu tenho a curiosidade. Primeiro que eu mato minha curiosidade, como foi. E daí, eu imagino que daqui para frente, pesquisadores. Né? Eu ainda hoje pesquiso os livros de Raimundo Nonato, que ele lançou livros há mais de 60 anos. Então, eu fiz a biografia de Tião da Preste, ainda não foi lançado, mas eu fiz... Ele nasceu na Cajazeira, não existe livro sobre a Cajazeira. Eu li mais ou menos 500 livros de Mossoró, de Vantan, de Raimundo Nonato, você vai pegando um parágrafo ou outro para colocar lá de onde veio o Tião das Cajazeiras. Muito bom. Gente, o tempo que está terminando, nós vamos ter outras entrevistas. Prepare sua agenda aí em algum outro momento para a gente puxar outros temas, porque esse processo aqui, esse tipo de trabalho, esse é um tipo de contribuição que eterniza a gente. A gente vai, mas aquilo que a gente está produzindo, né, vai ficar e vai virar, né, referência. Exatamente. É um legado que está sendo feito. Quer dizer, esse tipo de contribuição me anima muito, eu gosto muito desse tipo de trabalho. Comecei também a escrever alguma coisa nesse sentido, sou um aprendiz, estou ainda estudando. Já perturbei ela, dizendo, olha, estou com um material aí, eu queria que você desse uma olhadinha, faça suas críticas. E eu gosto muito das críticas de Lúcia, porque elas são críticas honestas, são observações sinceras que você sabe que aquilo vai agregar, né? Vai agregar. Nunca esqueço uma vez, eu estava não sei qual era a palestra, aí eu falei assim, há muito tempo atrás, aí Lúcia, só vi Lúcia anotando, lá vem, depois ela veio me corrigir, olha, não é há muito tempo atrás, você está sendo, se é há muito tempo, é atrás. E, gente, aquilo me ajudou. Eu gosto muito desse tipo de... Porque ninguém... Assim... Porque dói no meu ouvido, sabe? Doeu. Eu me lembro. Ela foi... E eu agradeço demais. E tem uma que é muito comum, que dói também, é a nível de... Meu Deus, nível é uma palavra do gênero masculino. Então, é em nível de... Mas essa em nível de... Eu fiz um curso em São Paulo, que uma das... que é o curso de comunicação de Reinaldo Passadori, e a irmã dele, até hoje eu tenho amizade com ela, Ângela, mas a Ângela passou bem um ano me corrigindo. Toda a vida que eu falava a nível de... Mas precisou, sabe? Porque algumas palavras vão se tornando meio que cacoentes, vão se tornando, né? Principalmente na nossa região comum. Aqui. É comum aqui falar a nível de... Mas dói no meu ouvido que... Quando você aprende o correto, né? Então... Isso é muito importante e ajuda, né, como escritora, como ghostwriter. E, enfim, queria combinar contigo outros dias para, de repente, a gente fazer uma outra edição. O que você falou de crítica do livro se chama leitura crítica. Tá entendendo? Não vou criticar o Radamés, não. Você não tem obrigação de saber, eu estou nessa já há 30 anos esse ano,
fez que eu comecei a trabalhar com João e daí vieram os livros, né? E corrigi-lo e tal. Então, são 30 anos nessa área. Fiz cursos com o próprio João, editora Gente. Não perco a Bienal do Livro em São Paulo, onde a gente assiste Fernando Moraes, os próprios escritores, sabe? Falando de século e responde, enfim. O que eu já conversei com escritores, assim, pessoalmente nas bienais, né? E é uma novidade que eu estou finalizando a biografia de Padre Sátiro, o menino que queria ser padre, e já vou iniciando de Celina Guimarães, primeira leitora da América Latina. E eu quero lançar esse ano na Bienal do Livro de São Paulo. Muito bom. Olha que quantidade de coisa que vem pela frente. Então, esses próprios livros, inclusive, vamos combinando, a gente vai conversando. Sim. Radamés, já saiu um livro novo. Desculpe. Vamos conversar? Vamos. Porque aí é uma maneira também da gente estar... eu sou um apaixonado por livro. Quando eu casei, minha esposa disse, cadê seus móveis? Eram 3 caixas. 3 caixas de livro. E a minha mala com minhas coisas. Aí, então, eu fui morar em Açu, quando eu passei lá, fui trabalhar uma época. Eu cheguei lá no apartamento, só tinha caixa de livros. Mas quem fez a mudança disse, cadê teus móveis, menino? Cadê as coisas? Eu disse, rapaz, o que eu tenho são livros. Se eu cheguei em algum lugar, esses livros é onde eu vou, eles vão comigo. Lá em casa, eu acabei criando a minha biblioteca, não é uma grande biblioteca, mas era um projeto que você tinha muito tempo e você conhece bem a minha também. Pronto. Quer dizer, os livros, eles têm um lugar de destaque, porque, de fato, é um caminho inteligente para você prosperar, tendo humildade para subir nos ombros dos gigantes. Minha mãe dizia, tem muita família criando os filhos errados. A gente chega numa casa, a primeira coisa que vê é um bar. Lembra? Até um tempo desse existia aquele... Mamãe criticava muito isso. Boa observação. E ela criticou no livro dela, na biografia dela. Bom, vamos ficando por aqui. Eu quero deixar você com as considerações finais para a gente encerrar o nosso... Só agradecer quem ficou até agora e estou à disposição não somente de Radamés, quem estiver pensando em fazer livro. Inclusive, ontem eu sugeri ao doutor Ariel, que esteve lá no Everest, a história dele merece. Ele disse que fez outras aventuras. Eu digo, cara, um livro vai lhe dar autoridade para você sair palestrando aí no Brasil inteiro sobre isso. Então, só isso, só agradecer. Então, ficamos por aqui. Forte abraço a todos. Fica com Deus. A gente se encontra na próxima edição.